Imagine receber uma ordem que desafia toda a sua lógica, que exige abandonar tudo o que conhece e partir sem sequer saber o destino. O que você faria? Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos ao canal Histórias Bíblicas Animadas. Que Deus abençoe grandemente sua vida e sua família. Hoje, vamos mergulhar na história de um dos personagens mais impressionantes da Bíblia, Abraão, o pai da fé. Você já parou para pensar no impacto da obediência desse homem na história da humanidade? O que podemos aprender com ele? Fique comigo até o final, porque hoje revelaremos detalhes surpreendentes sobre a vida de Abraão, desde seu chamado até sua última jornada. E eu te garanto, a última revelação é a mais poderosa de todas. Antes de começarmos, aproveite para se inscrever no canal Histórias Bíblicas Animadas, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com alguém que precisa conhecer essa história. Comente aqui. Você teria coragem de fazer o que Abraão fez? Sua participação é muito importante. Agora, prepare seu coração, porque essa história vai mudar sua forma de enxergar a fé. O chamado de Deus. Imagine receber uma ordem divina para abandonar tudo, sua casa, sua família e sua terra, sem sequer saber para onde ir. Foi exatamente isso que aconteceu com Abrão. Na cidade de Ur dos Caldeus, um local próspero, mas mergulhado na idolatria, Deus escolheu um homem para um propósito grandioso. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, está escrito: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E junto com essa ordem veio uma promessa. Deus faria dele uma grande nação e abençoaria todas as famílias da terra através de sua descendência. Mas havia um problema. Abrão tinha 75 anos e sua esposa Sarai era estéril. Como isso seria possível? A fé de Abrão foi testada. Sem hesitar, ele obedeceu. Deixou para trás sua terra, sua segurança e seguiu em direção ao desconhecido, confiando apenas na palavra de Deus. Acompanhado por Sarai e seu sobrinho Ló, partiu sem saber onde chegaria. O que ele não sabia era que essa jornada mudaria a história da humanidade para sempre. E você? Teria essa coragem? Comente aqui. No próximo capítulo, veremos o que aconteceu quando Abrão finalmente chegou à Terra Prometida. A chegada à Terra Prometida e a primeira aprovação. Abraão, agora em Canaã, chega a um lugar onde a promessa de Deus se tornava mais real a cada passo. Deus disse a ele: A tua descendência darei esta terra. Gênesis 12, 7. Era um lugar vasto, mas ainda assim um deserto. Porém, a primeira grande prova da fé de Abraão chegou quando uma grande fome atingiu a terra. Sem hesitar, ele decidiu ir para o Egito em busca de alimento. Mas antes de entrar, ele se preocupou com a beleza de sua esposa Sarai e temeu que os egípcios o matassem para tomá-la. Então, pediu que ela dissesse que era sua irmã. O faraó, ao ver Sarai, a tomou para si. E Abraão foi tratado bem por causa dela. Mas Deus não deixou que Abraão fosse enganado. Pragas atingiram o Egito e o faraó descobriu a verdade. Envergonhado, ele devolveu Sarai a Abraão, ordenando que ele partisse. Este episódio mostrou que mesmo nas provações, Deus protege e guarda aqueles que são seus. Mesmo quando Abraão falhou, Deus permaneceu fiel. A separação de Ló e a promessa renovada. Abraão e Ló prosperaram imensamente durante sua jornada. Seus rebanhos cresceram e a terra não podia sustentar ambos. As pastagens se tornaram escassas e logo surgiu a disputa entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Foi então que Abraão, com sabedoria e humildade, ofereceu a Ló a primeira escolha sobre a terra. Ele disse: Se você for para a esquerda, eu irei para a direita, ou se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Gênesis 13, 9. Ló escolheu as terras férteis de Sodoma, que aos olhos humanos pareciam mais promissoras. Abraão permaneceu em Canaã,
confiando nas promessas de Deus. E Deus, em Gênesis 13, 14 e 15, renovou a promessa, dizendo: levanta os olhos e olha. Toda esta terra que vês, te darei a ti e a tua descendência para sempre. Deus prometeu uma descendência numerosa, mais do que os grãos de poeira da terra. Essa promessa, embora difícil de compreender para Abraão naquele momento, se firmava com mais força a cada passo de fé. Ele não sabia como, mas sabia que Deus cumpriria sua palavra. A aliança de Deus com Abraão. Após a separação de Ló, Abraão permaneceu em Canaã confiando em Deus. Mas ele ainda não via a promessa de uma grande nação se concretizando. Ele e Sarai eram avançados em idade e sem filhos. Abraão então começou a questionar como isso seria possível. Em uma noite, Deus apareceu a ele e fez uma promessa ainda mais poderosa. Em Gênesis 15:5, Deus levou Abraão para fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que as pode contar. Assim será a tua descendência. A visão das estrelas foi a confirmação de que a promessa não seria em vão. Abraão, embora com dúvidas, acreditou. E a Bíblia diz, em Gênesis 15:6, que Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Foi a fé de Abraão que agradou a Deus, e essa fé se tornou o fundamento da aliança que Deus faria com ele. Deus então ordenou um rito ritualístico com o sacrifício de animais, simbolizando a aliança entre ele e Abraão. A promessa estava firmada, e mesmo sem ver os resultados, Abraão acreditou que Deus cumpriria. O nascimento de Ismael e o teste da espera. O tempo passava, e Sarai continuava estéril. A promessa de Deus parecia distante, e a ansiedade começou a crescer. Então, Sarai decidiu agir por conta própria e sugeriu que Abraão tivesse um filho com sua serva, Agar. Naquela época, era comum que uma serva gerasse filhos em nome de sua senhora. Mas essa não era a forma como Deus cumpriria sua promessa. Mesmo assim, Abraão aceitou a sugestão e teve um filho com Agar. Esse filho foi chamado Ismael. Porém, essa decisão trouxe conflito. Sarai começou a desprezar Agar, e a serva, agora grávida, fugiu para o deserto. Mas Deus a encontrou e prometeu que Ismael também teria uma grande descendência. Agar voltou e deu à luz a Ismael, mas ele não era o filho da promessa. Deus tinha planos maiores para Abraão. Apesar dos erros humanos, o Senhor jamais abandona seus propósitos. A promessa verdadeira ainda estava por vir. E Abraão teria que aprender a confiar no tempo de Deus. A promessa finalmente se cumpre. O nascimento de Isaque. Abraão já tinha 99 anos quando Deus apareceu a ele novamente. Desta vez, Deus reafirmou sua promessa e mudou seus nomes, de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações, e de Sarai para Sara, que significa princesa. Deus declarou que Sara daria à luz um filho. Abraão riu, pois parecia impossível para um casal tão idoso. Mas Deus foi firme. Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque. Gênesis 17:19. Pouco tempo depois, 3 visitantes misteriosos apareceram na tenda de Abraão. Eles anunciaram que dentro de 1 ano, Sara teria um filho. Sara, ouvindo atrás da tenda, riu consigo mesma, pois já não menstruava mais. Mas Deus respondeu: haveria coisa demasiadamente difícil para o Senhor. Gênesis 18:14. E assim aconteceu. No tempo determinado, Sara deu à luz um filho e o chamou de Isaque, que significa riso. O impossível se tornou realidade, porque Deus sempre cumpre suas promessas. O maior teste de fé, o sacrifício de Isaque. Isaque cresceu como a alegria da velhice de Abraão e Sara. Ele era o filho da promessa, aquele por meio de quem Deus faria uma grande nação. Mas então veio o teste mais difícil da vida de Abraão. Em Gênesis 22:2, Deus ordenou: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto.
Imagine o choque de Abraão. Deus estava pedindo o sacrifício do filho que ele mesmo havia prometido. Mas Abraão não questionou. Pela manhã, pegou Isaque, preparou a lenha e seguiu viagem. Ao chegar ao monte, Isaque perguntou: "Meu pai, onde está o cordeiro para o holocausto?" Gênesis 22, 7. Abraão respondeu com fé: "Deus proverá para si o cordeiro." Quando levantou o cutelo para sacrificar seu filho, um anjo bradou: "Não estendas a mão sobre o rapaz." Deus havia provado a fé de Abraão e no lugar de Isaque, um carneiro foi providenciado. Abraão chamou aquele lugar de "O Senhor proverá", pois entendeu que Deus sempre tem um plano. A morte de Sara e o casamento de Isaque. Os anos passaram e Sara, esposa fiel de Abraão, faleceu com 127 anos em Hebrom. Abraão chorou e lamentou sua perda, mas sabia que precisava seguir adiante. Ele comprou um campo em Macpela para sepultá-la, tornando-se a primeira posse de sua família na terra prometida. Gênesis 23, 19 e 20. Com a morte de Sara, Abraão se preocupou com o futuro de Isaque. Ele sabia que seu filho precisava de uma esposa para dar continuidade à promessa de Deus. Mas Isaque não poderia se casar com uma mulher das terras pagãs. Então, Abraão enviou seu servo Eliezer até a terra de sua parentela para buscar uma esposa para seu filho. Eliezer orou a Deus pedindo um sinal. No poço encontrou uma jovem chamada Rebeca, que ofereceu água a ele e aos seus camelos, exatamente como ele havia pedido em sua oração. Gênesis 24, 12, 14. Deus havia guiado todo o processo e Rebeca foi levada até Isaque. Ao vê-la, Isaque a tomou por esposa e a amou profundamente. Deus estava cumprindo suas promessas geração após geração. Os últimos anos de Abraão e sua descendência. Após o casamento de Isaque, Abraão ainda viveu muitos anos e experimentou mais das bênçãos de Deus. Mesmo em idade avançada, ele tomou outra esposa chamada Quetura, e com ela teve mais filhos, entre eles Midian e Jocsã. Gênesis 25, 1-2. Contudo, Abraão sabia que a promessa de Deus estava sobre Isaque. Por isso, antes de morrer, garantiu que Isaque fosse o herdeiro de tudo o que possuía, enquanto os outros filhos receberam presentes e foram enviados para longe. Gênesis 25, 5, 6. Isso assegurava que Isaque permaneceria como o canal da bênção divina. A Bíblia relata que Abraão viveu até os 175 anos. Ele morreu em boa velhice, satisfeito com a vida. Gênesis 25, 8. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, ao lado de Sara. Assim terminava a jornada de um homem que ousou confiar em Deus, mesmo quando tudo parecia impossível. Seu legado permaneceu e sua fé ecoa até hoje. Abraão não foi apenas um homem rico ou influente. Ele se tornou o pai da fé, um exemplo vivo de obediência e confiança no Senhor. O legado de Abraão, uma promessa eterna. A história de Abraão não terminou com sua morte. Seu legado transcendeu gerações e alcançou todo o mundo. A promessa de Deus a ele continuou viva por meio de Isaque, Jacó e toda a nação de Israel. Mas a promessa não era apenas sobre uma descendência física. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 29, o apóstolo Paulo ensina que todos aqueles que têm fé em Cristo são descendentes espirituais de Abraão e herdeiros da promessa. Isso significa que a mesma fé que fez Abraão deixar sua terra, confiar em Deus sem ver e estar disposto a entregar seu próprio filho, é a fé que Deus deseja encontrar em nós hoje. Abraão não era perfeito, mas escolheu acreditar. E por isso, ele se tornou amigo de Deus. Tiago 2:23. Sua vida nos ensina que confiar no Senhor, mesmo quando tudo parece incerto, sempre valerá a pena. Se Deus prometeu, Ele cumprirá no tempo certo. E você, tem vivido como um verdadeiro herdeiro da fé de Abraão? Se esta história falou ao seu coração, compartilhe nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal Histórias Bíblicas Animadas. Deus abençoe sua vida. Até a próxima.